E vamos lá então para pôr a mão na massa definitivamente. Chegou o módulo de edição na prática. Eu vou começar passando na sequência dos aplicativos que eu uso no meu dia a dia também, tá? O primeiro deles vai ser o Snapseed. A gente começa por ele e depois a gente vai migrando para os outros. Eu vou fazer todas as fotos aqui primeiro e depois a gente vai fazendo a sequência, tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês 4 fotos porque cada uma tem alguma alteraçãozinha, alguma edição diferente para fazer entre uma e outra, tá? Então, o primeiro programinha que a gente vai usar, Snapseed, e vamos para a sequência das fotos. Aqui já tô com o primeiro olho, então, que a gente vai estar trabalhando, primeiros cílios. Aqui a gente tem uma foto que tá totalmente sem edição nenhuma, então a gente vai começar a fazer algumas pequenas edições. O que a gente costuma editar no Snap, né? A gente vai editar algumas coisas referentes à cor, tá? A gente vai clarear alguma região dos olhos, vai tirar alguma correção de manchinha, então cada foto, diferentemente, vai ter uma edição diferente uma da outra, tá? Com o olho aqui que eu tenho, eu vou começar primeiramente clareando um pouquinho essa parte mais branquinha do olho. Então, a gente começa indo para as ferramentas e a gente vai utilizar a ferramenta pincel. Na ferramenta pincel, a gente tem várias opções ali. Tem a opção de clarear e escurecer, opção de exposição, de temperatura, enfim, a gente tem várias opçõezinhas ali nos pincéis. Primeira opção que a gente vai usar, então, vai ser a opção clarear e escurecer, e vocês podem, aqui na flechinha, regular a intensidade, né, de quanto vocês querem clarear ou escurecer. Eu prefiro sempre começar clareando um pouquinho, né, e nas intensidades menores, porque daí a gente pode ir dosando a mão, tá? Como que a gente vai fazer? Vocês podem estar observando que tem um círculo redondinho, branquinho ali. Então, conforme a gente dá zoom na nossa foto, esse círculo vai aumentando ou diminuindo. E a gente vai usar sempre as ferramentas arrastando com o dedo, como se a gente estivesse fazendo uma pincelada mesmo na tela do celular. Então, aqui, nessa ferramenta de clarear e escurecer, eu vou deixar clarear em 5, que é uma opção um pouquinho menos, e eu vou vir só na parte branquinha e eu vou dar umas leves pinceladinhas. Tem um botãozinho bem em cima aqui que vocês vão ver, que é de antes e depois, que vocês podem conferir o quanto vocês estão clareando ou escurecendo. Percebam que como aqui clareia bem pouquinho, porque eu realmente estou numa intensidade menor. Caso eu aumente a intensidade para 10 e eu passe o pincel, vai ser muito mais gritante, digamos assim, né? A intensidade vai ser muito maior. Então, eu prefiro ir trabalhando com as intensidades menores. Então, eu vou fechar aqui para não salvar e vou fazer a edição de uma forma mais, como eu sempre faço. Então, eu vou deixar clarear em 5, vou dar o zoom onde eu quero clarear e vou passar ali como se estivesse pincelando essa região para dar uma leve clareadinha. Aqui no cantinho externo do olho eu vou fazer a mesma coisa, vou dar as pinceladinhas para clarear essa região. E vou dar o ok. Percebam já como muda bastante a questão ali dos olhos, tá? Volto lá nas ferramentas ainda no pincel, a gente também tem uma ferramenta de exposição, que ela também vai ajustar um pouquinho essa questão da claridade, só que ela dá um brilho um pouco maior. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Ela dá como se fosse um neonzinho, tá? Então, dependendo das fotos que a gente estiver usando, não vai ser muito bacana, tá? Então, nessa aqui, eu vou acabar deixando um pouquinho pra gente ver a diferença no final, tá? Então, até agora eu usei ferramenta clarear e exposição, todas sempre na intensidade menor, e a gente já consegue ver uma boa diferença ali no olho, né? Até o vermelhinho que tinha um pouquinho das veinhas já ficaram um pouquinho mais disfarçados. Como aqui a gente tem um olho claro, a gente pode trabalhar algumas ferramentas para deixar o olho mais bonito, né? Porque às vezes a foto também tira a beleza natural do olhar. Então aqui a gente pode mexer um pouquinho. A gente volta nas ferramentas em pincel e a gente continua em clarear e escurecer. Vou deixar o clarear porque eu quero realmente clarear um pouquinho o olho no 5 também. Então, continua ali o nosso círculo branquinho e a gente vai fazer movimentos de arraste também em toda a região que a gente quer clarear. Eu quero clarear a região mais perto ali da pupila, para ficar um pouquinho mais destacado. Então, eu vou fazer um círculozinho ali e vou clareando bem aos pouquinhos essa região. Passei 3 vezes ali nessa região e eu quero que vocês já percebam a diferença. Dá para perceber que o olho já clareou um pouquinho. Dá para passar até um pouquinho mais aqui.
Já dá pra ver uma diferença bem grande no olhar, tá? Vou salvar o que a gente fez até o momento. Já vou dar um antes e depois pra vocês verem como que tá sendo transformado. Vou em ferramentas novamente, em pincel, e agora eu quero dar mais destaque na cor do olho. Eu quero que fique uma cor mais viva, que dê um brilho maior. Então, eu vou em saturação, vou deixar também em 5, não vou deixar a saturação máxima. E a gente vai fazer os mesmos movimentos de arraste na região onde a gente quer aumentar a saturação, onde a gente quer que a cor fique mais viva. Então, eu vou passar de novo o pincel ali dando uma varridinha pra gente aumentar a saturação. Pronto, salvei a foto e já vou passar aqui para vocês o antes e depois. A foto era assim, agora passou a ser assim. A gente tem um olho com mais brilho, com mais intensidade de cor, com o branquinho ali um pouco mais limpo, né, e um pouquinho mais destacado também. Então, aqui foi o que a gente corrigiu, tá? O restante das coisas eu vou corrigir no outro programinha, né? Aqui nessa foto não tem muita coisa para ser corrigida, né? É só aquela questão ali das cores mesmo para destacar. A gente, inclusive, pode usar essas ferramentas de clarear, eu vou demonstrar para vocês, o pincel, por exemplo, e clarear uma região dos cílios que está muito escura, que a gente não consegue perceber. Então, a gente vai usar a ferramenta e vai passar o dedo bem nos cílios. Eu vou passar várias vezes aqui para vocês verem a diferença. Ó, a gente consegue clarear alguma região que está muito escura. Obviamente, aqui eu fiz com bastante intensidade para vocês enxergarem a diferença. Mas quando vocês precisarem clarear alguma região muito específica, vocês podem usar essa ferramenta, inclusive nos cílios, tá? Para que apareça um pouco mais os detalhes. Nesse caso aqui eu não vou usar, mas eu só queria mostrar a opção para vocês, tá? Então, essa foto aqui, a gente vai usar essas ferramentas. Já fiz tudo o que eu precisava fazer neste programa. As outras correções vão ser feitas em outro programa também, tá? Aproveitando essa foto, deixa eu mostrar para vocês a ferramenta de desfoque, tá? Aqui a gente tem um desfoque que é um pouquinho diferente, é o efeito foco, que ele vai nos dar ali um efeito de bolinha, e a gente consegue esticar ali, né, mudar com o tamanho ou até mesmo a proporção do círculo conforme a gente vai arrastando na tela, tá? Então aqui a gente pode arrastar, deixar no formato do olho e a gente vai clicar na tela e mexer para cima e para baixo para aparecer as opções. Ó, eu cliquei na tela, aparece grau de desfoque, transição e intensidade, sempre encostando na tela sem tirar o dedinho da tela, tá bom? Então, aqui eu vou tirar completamente a intensidade da vinheta. Então, deixo isso selecionado e daí para aumentar ou diminuir, a gente clica para os ladinhos, encostando na tela também. Encosta na tela, para cá vai ficar diminuir, para cá vai ficar aumentar a intensidade da vinheta, ó. Então, é na própria tela que vocês fazem isso. Eu não gosto de vinhetas, então eu vou tirar toda a vinheta, tá? Transição, a transição é a proporção que vocês querem o desfoque, né? Então, vocês podem aumentar ou diminuir essa proporção do desfoque. Então, a gente pode deixar menorzinha. E o grau do desfoque é o grau que vocês querem desfocar. Então, vocês podem desfocar muito ou desfocar pouco. Então, isso vocês vão fazer sempre encostando na tela, para frente ou para trás. E tudo que vocês quiserem alterar vai ser sempre clicando na tela para cima e para baixo para dar as opções do que tem dentro daquela ferramenta, tá? Então, aqui era só para mostrar para vocês. Olha só, o antes e o depois com desfoque. Deixa eu aumentar aqui, diminuir o grau. Antes e depois do desfoque. Então, ele dá um desfoque bem circular, né? E fica bem harmônico, não fica um pra cima e um pra baixo, né? Fica um círculo bem direitinho. Nesse caso que eu não vou usar, mas eu só queria mostrar pra vocês que é possível, tá? E daí, essa foto aqui, o que tinha pra editar era isso nesse programinha aqui. Então, vou exportar ela e a gente já segue pra próxima foto.